igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém! Glória a Deus, irmão. Vamos focar de pé neste momento. Vamos já ler a palavra do Senhor. As horas já se avançam, então temos neste momento falar a respeito do Senhor sobre isso. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém! Glória a Deus. Foi na palavra do Senhor nosso Deus Jesus Cristo, no livro de Gênesis. Eu vou ler no livro de Gênesis, capítulo 12. Amém? Amém! Glória a Deus. Aqueles que encontraram, acompanhem. Os que encontraram, eu peço que escute neste momento, amém? Glória a Deus. Ora, o Senhor havia dito a Abraão, vai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se foi Abrão, como o Senhor lhe disse. E foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Amém. Senhor amado, Deus poderoso, neste momento a palavra foi lida, Senhor Jesus Cristo, que agora o teu poder, a tua unção, possa ser derramada sobre os irmãos que aqui estão. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que pela unção do Espírito Santo, Senhor, todos venham receber neste momento. Venham estar com seus vasos abertos, Senhor, para que o óleo possa encher e penetrar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podeis se assentar. Irmãos, neste momento nós temos aqui a leitura da palavra de Deus, onde nós vemos e encontramos o homem chamado Abrão. Neste momento nós vemos que o Senhor, aqui a palavra do Senhor diz para nós, que o Senhor chamou ele e disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali, Abrão, ele fez como o Senhor havia dito. Antes disso, ele estava na terra de Harã, e ali onde faleceu o seu pai. E logo depois disso, ele pegando a sua família, pegando o seu sobrinho Ló, todos os seus pertences, suas riquezas, ele partiu como o Senhor havia determinado para ele. Mesmo nós olhamos pela palavra do Senhor e vimos que Abrão era um homem da linhagem, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele era da linhagem, naquele momento, da salvação, do filho de Noé, que vinha da descendência de Sem. Mas mesmo assim, ele estava no caminho a qual ele ainda não conhecia o Criador de todas as coisas. Sabia das histórias, conhecia muito bem aquilo que aconteceu, pois ele era passado. Mas algo havia em sua vida que o Senhor queria tirar e mudar, porque naquele homem o Senhor viu um caráter, um bom caráter, para fazer a grande missão que o Senhor tinha com o povo. Por mais que já houvesse passado algum tempo, depois da remissão do Senhor, no dilúvio, o homem começou novamente a fazer aquilo que era errado aos olhos do Senhor. O que nós vemos, que por mais que passe tempos e tempos, a inclinação do homem é para o pecado, é para o mal, é para cometer aquilo que o Senhor não gosta. Muitos pecam, se arrependem, mas passa um tempo, querem praticar novamente aquilo do que se acabaram de se arrepender, como um cão que volta ao seu próprio vômito e o come novamente. Neste momento, o Senhor queria fazer uma aliança. Ele queria buscar um povo para que fosse adorador seu, para que estivesse na sua presença e conhecesse as suas leis. E ali o Senhor chama Abrão, até aquele momento, o seu nome. E vemos que neste momento, ele segue aquilo que o Senhor havia falado para ele. Ele determinou
E ele foi. E chegou até então a terra de Canaã, e ali ele acampou. E vimos que naquele momento que ele começa a acampar naquela terra, que o Senhor havia falado para ele, em que ele chegou, ele vai perto dos cavaleiros de Mamré, e ali ele se coloca, arma as suas tendas, e fica na dispensação do Senhor nosso Deus. O que nós vimos é que, como eu já disse, o Senhor nosso Deus é um Deus poderoso, que é o Deus de Já. Quando o Senhor determina algo na nossa vida, Ele quer que você cumpra aquilo que Ele determinou. E o que foi que Deus determinou hoje para nós? Aquilo que está escrito na palavra do Senhor. As palavras de Jesus Cristo sobre nós. Que nós deveríamos seguir os seus passos. Levar o nome do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que são necessitados e os que não são necessitados. Que precisam da palavra do Senhor. Esse é o dever nosso aqui nessa terra, pregar o Evangelho. E naquele momento, amados irmãos, esta palavra revela para nós que mesmo ele chegando naquele lugar onde nós lemos, ele tinha a idade de 75 anos. Para os dias de hoje é uma idade meio que avançada. Mas como nós sabemos, até mesmo naquela época, o Senhor nosso Deus, Ele nunca se preocupou com a idade que você tem, com a sua estatura, com a sua etnia. O Senhor, Ele quer que você trabalhe para Ele. Ele chama. Agora, se você vai aceitar ou não, depende da sua vida. Já me falaram uma vez assim, pastor, quando você for pregar agora, prega uma palavra de bênção, né? Para a gente sentir a palavra de bênção, a gente ficar feliz. Então eu vou pregar uma palavra de bênção. Uma palavra que vai te exortar, que vai te corrigir, que vai buscar no fundo aquilo que o Senhor quer. Porque quando somos corrigidos, disciplinados pelo Senhor, sabemos que Ele nos ama. E é isso que importa para nós, saber que o Senhor nosso Deus nos ama. Hoje o que mais se ouve é que eu estou esperando a promessa de Deus, estou esperando a promessa dali, é a promessa de cá. Irmãos, nós que somos crentes, nós temos apenas uma promessa, que é a volta do Senhor nosso Deus Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É buscando ao Senhor Jesus Cristo que as coisas serão acrescentadas na sua vida. Não adianta você querer correr e querer primeiro fazer a sua vontade. Mas é isso que acontece. Quanto mais você se encarrega das coisas do mundo, quanto mais você pratica as coisas do mundo, mais você tem apego pelas coisas do mundo. Quanto mais você se apega às coisas de Deus, quanto mais você chega ao Senhor, menos vontade das coisas deste mundo você tem. Que chega a um ponto de você ser chamado até de estranho pelas pessoas que estão ao teu redor. E hoje em dia as igrejas têm sido difícil, no meio do povo de Deus, encontrar pessoas que são chamados de estranho no mundo aí fora. Porque hoje em dia muito é igual. As pessoas hoje, aqueles que se dizem estar na presença de Deus, porque infelizmente tem muitos que acham, estão na ilusão, que acham que pode estar nadando no pecado e ainda dizer assim, Deus está comigo. Pois quando você escuta ou acha que isso está na tua vida, na verdade tem um anjo dizendo isso para você, um anjo cheio de luz, mas é aquele que se transforma em luz para enganar a tua salvação. Te coloca no meio do pecado e diz para você assim, isso não tem problema. Lá na frente a gente vê. O importante é agora. Olha, Deus está com você. Deus realmente está com você. Deus, eu pergunto, Deus opera em tempo sujo? Com certeza Deus não opera em tempo sujo. Deus abomina a sujeira. Deus abomina o pecado. Esta é a real e verdadeira palavra do Senhor, a qual muitos hoje em dia omitem pregar essa palavra. Neste momento, então, aqui nós temos Abraão, a qual ainda o Senhor não havia mudado o seu nome. Neste momento, o significado do seu nome é Pai exaltado, ou Pai das alturas, aquele que olha para os altos. Abraão, neste momento, amados irmãos, ele vinha da casa de seu pai, onde o seu pai
era fabricante de imagens. Eles adoravam outros deuses. E quando eu digo isso, porque no livro de Josué revela para nós, olha, lembre-se que quando o Senhor confirmou a sua promessa, desde o tempo de Abraão, quando chamou eles, pois eles adoravam outros deuses. Quando fala eles, irmão, se engloba todos, tanto seu pai, como ele, como seus irmãos. Mas Deus chamou ele porque Deus queria um concerto e queria um povo que adorasse em espírito e em verdade. Aleluia. Quando o Senhor ele muda o nome de Abraão, aí o Senhor fala, agora, você não vai ser mais o pai, né, exaltado, o pai das alturas, das estrelas, você é o pai de multidões, o pai das nações. Porque até então, Abraão, até pelo seu próprio nome, o que nós venhamos até entender, até no você pegar as traduções até mais antigas do hebraico, nós vimos que Abraão, ele tinha o seu lado para olhar as estrelas, como um astrônomo. Ficava olhando e comparando, estudando as estrelas. Deus falou assim, opa, é agora que eu vou pegar você. Foi quando Deus fala para ele, ó, sai agora da tua tenda. Olha para o céu. Olha que dia, que noite, né, linda. Muitas estrelas. Conta elas. Se é que pode contar. O Senhor falou, assim como as estrelas, será a tua descendência. Eita, Deus da glória. Serão incontáveis. Mas como que acreditar numa coisa que parece até que impossível? Mas hoje você crê e acredita em algo que é impossível. O que é impossível hoje, na visão humana? É um homem que morreu há 2000 anos atrás, voltar ressuscitado em glória para buscar um povo que o adore em espírito e em verdade. Mas nós cremos e sabemos a certeza do Senhor nosso Deus. Assim como Abraão naquele momento estava falando do Senhor, que quando o Senhor fez o convênio com ele creu na palavra de Deus. E ele seguiu. E ele chegou até aquela terra que o Senhor prometeu a ele. E ele fez o que? Fez tendas. Irmãos, quem é que compra um terreno, né, hoje em dia compra um terreno e vai morar no terreno e vai fazer tenda para morar no terreno? Quem vai fazer tenda e ficar morando em tenda? Hoje a gente trabalhou muito hoje. Estava ali eu, meu pai, o Rogério, trabalhando ali na casa do Felipe, né? Ele só falando pra gente toda hora, ó, vocês trabalham, eu não pago vocês, né? E a gente trabalhando bastante ali, né? Construindo na casa dele ali. Porque a intenção dele é construir a casa e morar. Uma casa feita de bom alicerce, firme. Por mais que você pense, mas naquele tempo era comum as tendas, mas naquele tempo já existiam muitas edificações. Agora vamos lá, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor chamou ele, mandou ele seguir, ele tinha 75 anos. Abraão morre com 175 anos. Irmão, será que Abraão não teve tempo de construir uma casa edificada com pedras naquele lugar? Mas por que então esse apego com tendas? Não é apego com tendas. Porque Abraão, a visão dele foi mais longe do que se nós pensamos. A visão do crente tem que ser igual a visão de águia. Você tem que enxergar longe. Enxergar longe a palavra do Senhor. E ele enxergou longe a palavra de Deus, pois ele não esperava a sua terra prometida aqui neste lugar, mas muito, muito longe. Quando o Senhor então chama Abraão, o Senhor ele quer obediência. Abraão ele obedeceu o Senhor. Ele obedeceu a palavra de Deus. E o Senhor, como naquela pregação que eu falei da videira verdadeira, que o Senhor, aquele que dá, as pessoas confundem, acham que aquele que não faz a obra do Senhor direito, o Senhor vai, ele arranca, né? E é só esse que sofre. Ao contrário, aquele que dá frutos na obra do Senhor, Deus ele poda para que continue dando mais frutos ainda. Abraão já estava ali diante do Senhor. Deus lhe dá o filho da promessa. Com 100 anos de idade,
Eita Deus da glória. E depois de um tempo o Senhor olha para ele e fala: como está feliz a tua casa? Como o teu coração está feliz? Alguns anos atrás você olhou para mim e disse: Senhor, quem será então esse da promessa? Será o meu mordomo da minha casa, Senhor? Eliezer Damasceno? Questionando o Senhor. E o Senhor fala: olha onde você está hoje aqui com o seu garoto bonitão. Eita Deus da glória. Mas Abraão, hoje eu requero o teu filho. Aleluia. Abraão segue, vá para o monte onde eu vou te dizer, e lá você irá sacrificar o teu filho para mim. Ele olha assim, amados irmãos, né? Sente no seu coração, mas ele fala: vamos obedecer ao Senhor Deus. Aleluia. Ele falou: poxa, este homem me chamou, este Deus, eu estou aqui, ele cumpriu promessa na minha vida, ele fez a minha mulher, que já era avançada em idade, que já não tinha mais o costume de mulher, engravidar, aleluia, Deus poderoso, concebeu e deu a luz ao meu filho. Ele fez vitórias no meio do meu povo, desta minha tribo. Eita Deus da glória. Resgatei o meu sobrinho que estava lá em guerra, fui lá, era prisioneiro, resgatei ele com apenas 318 homens, fomos lá e resgatamos, tiramos ele do meio de lá, aleluia. Deus, né, ainda falou assim: ó, essa é uma cruz, tem você. Ainda se separou de Ló. Temos que falar na vida, né? Eu tenho uma cruz, olha a cruz dele, né? Às vezes você pode falar assim: ó, o Ló da vida daquela pessoa. Ainda tinha um sobrinho ganancioso, porque quando ele falou assim: ó, vamos separar, está tendo uma briga entre as nossas riquezas, nossos bens, escolhe um lado. Ló, quando olhou, viu aquelas campinas do Jordão, né, que parecia o Egito antes do Senhor pesar as mãos, bonito, verdejante, pasto, água. Ah, eu quero ir para lá. Então tá bom, pode ir, meu sobrinho. Porque por mais que Deus abençoasse Abraão, ele não era apegado com as riquezas aqui deste mundo. Ele não era interessado ou tinha interesse algum cada vez mais ficar mais rico. Mas o interesse dele era Deus. Aleluia. Era conhecer aquele a qual o chamou. Aleluia. Como nós estamos hoje aqui, o nosso maior interesse, meus irmãos, se você não tem isso, dobra os seus joelhos e peça ao Senhor, é conhecer o teu Rei Jesus Cristo. Oh, glorioso Deus. Aleluia. Ele olhou e falou assim: são todas as coisas que acontecem na minha vida, eu vou levar o meu filho. Ele mandou, eu estou indo. Eita Deus da glória. E ele foi, levou, obedeceu o Senhor mais uma vez, saiu do meio da tua parentela, onde ele estava, foi, levou seu filho. No momento que ele ia fazer o ato, naquele momento, uma voz brada e fala: não faça mal agora o menino. Eita Deus da glória, aleluia. Deus tinha promessa na vida dele, como Deus tem promessa na nossa vida. Mas para você conseguir a promessa do Senhor, que Deus possa te abençoar a sua vida, primeiro você tem que buscar o reino dos céus. Isso é claro na sua vida. Se você tem um coração dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, você é morno. E morno vomitarei eu da minha boca, diz o Senhor. Temos que ser firmes na palavra do Senhor nosso Deus. Mateus 6,24 diz para nós: não podeis servir a dois senhores, ou você serve um larga o outro, ou você serve primeiro aquele e deixa o derradeiro. Deus, Ele é um Deus ciumento com a sua vida. Ele quer adoração para Ele. Ele quer que você o adore. E vimos essa palavra do Senhor a respeito de Abraão, que obedeceu ao Senhor. O segredo hoje aqui é a obediência ao Senhor, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Muitos querem sacrificar muitas coisas, não querem jogar os seus ídolos fora. Não, pastor, mas eu não tenho ídolo, eu não tenho imagem da Maria, não tenho imagem de santo nenhum, de nada, né? Mas muitos têm ídolos, talismãs dentro dele,
no seu corpo, na sua vida. Tem vícios que atrapalham de se conectar diante de Deus. As igrejas hoje em dia têm até Wi-Fi dentro da igreja para quem quiser se conectar. Para que alguém quer chegar dentro da casa do Senhor, ligar o celular no Wi-Fi para ficar usando? Celular tem sido uma maldição dentro da igreja para muitas pessoas, que durante o culto está trocando mensagem com não sei com quem, com lá fora, e está desconectado. Depois ele olha e fala assim: o pregador ali ele não é bom não, ele não tem unção de Deus, porque eu não senti nada. Mas é claro que você não sentiu nada, e você nunca vai sentir nada se você continuar a cometer esse ato na tua vida. Você já sai correndo da sua casa para chegar na igreja. O seu pensamento está mais lá fora do que dentro do que Deus hoje vai oferecer para a tua vida. O mundo espiritual, ele é real. Existem anjos que estão travando batalhas neste momento pela tua vida. Anjos descendo com bênção, outros subindo com petições. Mas é o mundo espiritual. Glória a Deus. E quando chegamos na palavra do Senhor, glória a Deus, nós vimos para nós que o poder de Deus, ele é grande para aqueles que obedecem ao Senhor. Pois Abraão, ele olhou as coisas que o Senhor falava para ele, mas em momento algum ele reclamou e falou: Senhor, é impossível, não vou fazer isso. Ou, de repente, lembramos nós também que o Senhor prometeu para ele, mas demorou para o seu filho Isaac nascer. Ele não chegou no meio e falou assim: Senhor, lembra que você falou isso para mim? A mensagem de quinta-feira aqui, a irmã Cláudia estava falando, né? Você acha o quê? Que Deus é igual a você, que se esquece das coisas que você faz? Eu chamo do crente mendigo. É aquele que fica: Deus, Jesus, lembra lá, né? Eu dei o dízimo, Jesus. Né? Você não vai me abençoar? Eu já dei o dízimo na casa, Deus. Você vai me abençoar? Ô Deus, você viu lá que tinha uma pessoa necessitada, eu fui lá e ajudei. Deus, eu estou aqui, eu estou na casa de Deus já faz uns 20 anos, Deus, você vai me abençoar? Ô Jesus, estou sendo abençoado, está lembrando de mim? Né? Vocês acham que Deus tem amnésia? O Criador dos céus e da terra? O Criador do tempo? Aquele que construiu todas as coisas? Eita Deus da glória! Oh, glória a Deus! Deus, ele sabe o momento de te abençoar. Mas o problema de muitos não receber a bênção é porque abre a boca demais para reclamar, ao invés de estar adorando ao Senhor e esperando o seu momento. É porque o coração está nas coisas dessa terra. Porque quando o coração está nas coisas de Deus, ele sabe que se aqui nessa terra nada ele receber, o melhor está por vir. Aleluia. Então nós vimos a confirmação, dessa palavra, para nós terminarmos, glória a Deus, essa mensagem do Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 11, aqui fala a respeito de Abraão, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, para sair para o lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra prometida, como em terra alheia. Eita Deus! Deus deu algo para ele, mas ele habitou como se não fosse dele. Aleluia! Morando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, a qual o arquiteto e construtor é Deus. Aleluia! Deus. A qual o arquiteto e construtor é Deus. Aleluia! Deus poderoso. Quando o Senhor o chamou, voltamos nas tendas. Ele não tinha tanto apego por aquilo, porque ele sabia que a construção que ele ia almejar, a construção que ele ia, naquele momento seus olhos iriam se maravilhar de ver, é a construção lá na glória. Aleluia! Os fundamentos firmes, a criação do Todo-Poderoso, a qual ninguém aqui viu. Eita Deus da glória! Mas que um dia, se você permanecer, você verá. Aleluia! Oh glorioso Deus! Pela fé, oh aleluia! Glória a
Ali estava o homem de Deus. E pela fé, também te é a você dada a oportunidade de andar como ele. Justo, temente, obediente, aleluia, Glória a Deus. e esperançoso, com esperança, não na hora que vai acabar o culto, que hora que vai acabar a palavra, mas esperançoso na grande promessa do Senhor nosso Deus. Se alguém vier com você, com carochinhas, balela, lacuaca, tem muito hoje em dia no mundo, batendo o pé, te dando chave, falando que tem promessa para você aqui, de bens, daquilo outro. Olha, Deus está preparando para você aquilo outro. Irmãos, a primeira coisa que uma pessoa tem que falar para você é: Deus prometeu que Ele voltará para buscar a sua igreja. E como diz Paulo para nós, não sejais ignorantes, nas cartas aos Tesalonicenses. Glória a Deus. Isso. Onde ele diz que encontrarão com o Senhor, primeiro aqueles que já dormiram no Senhor nosso Deus. Aleluia. Nossos irmãos que já dormiram estão muito mais perto do que nós da bênção. Aleluia. E irão alcançar a vitória. Nós que ainda permanecemos vivos aqui na terra, seremos transformados. E em glória subiremos ao encontro do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eita Deus da glória. Porque durante toda a palavra de Deus, só um homem venceu a morte. Mas pastor Lázaro, Jesus ressuscitou e venceu a morte. Pastor, lá no Antigo Testamento, onde Deus ressuscitaram e venceram a morte. Eliseu, os seus ossos estavam lá e jogou um corpo em cima dele e ressuscitou. Aquele homem venceu a morte. Não, eles não venceram a morte. Eles foram ressuscitados, tiveram mais uma chance de estar aqui na terra, mas ainda assim provaram o gosto da morte. Mas Jesus Cristo, Ele venceu a morte, aleluia. Ele ressuscitou em corpo e em glória transformados, como a Bíblia diz que nós subiremos transformados diante do Senhor nosso Deus, aleluia. E como na parábola do rico do Lázaro, que diz que quando aquele mendigo ele faleceu, quando ele chegou na glória, foi recebido aos seios de Abraão. Aleluia, aceita Deus da glória. Porque todos nós que somos chamados pelo Senhor, que cremos na sua promessa, seremos recebidos pela promessa de Abraão. A promessa que nunca será quebrada, aleluia, mas que será cumprida. Eita Deus da glória. Porque o que Deus cumpre, o que Deus promete, o Senhor cumpre. Por mais que aos teus olhos possa parecer demorado, mas não é. É o tempo exato. Tem gente que fala: Deus está demorando. Não está. É o tempo exato de Deus, aleluia. O tempo exato de Deus dar a vitória. E todos nós seremos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, aleluia. Porque compartilhamos uma mesma fé no Senhor Jesus Cristo, naqueles que já foram, mas deixaram o seu testemunho. Que você deixe o seu testemunho aqui na terra. Não seja como o rei Jeorão, que quando ele estava enfermo, que ia morrer, a Bíblia diz para nós que o povo não honrou ele. E quando ele morreu, não fez falta nenhuma. E quando for enterrado, enterrado no Vale dos Reis, mas não junto na cova dos reis. Mas que você seja lembrado aqui nessa terra pelo seu testemunho, pela sua palavra, glória a Deus, pela sua perseverança, como Abraão foi, aleluia, e foi lembrado e colocado neste livro de Hebreus como um dos heróis da fé, aleluia, glória a Deus. E lá em cima um dia você pode ser chamado também de herói da fé diante do Senhor nosso Deus. Mas lá você vai estar junto olhando para Abraão, vai estar olhando para Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Rei da Deus da glória, aleluia. E principalmente, aleluia, será honrado pelo mestre dos mestres, o Rei dos reis, Jesus Cristo, aleluia. E as palavras glórias do Senhor nosso Deus. Oh, Deus da glória, aleluia, Deus.
grande Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade. E as palmas continuam louvando o Senhor.